You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Tasted the world, see more than enough. Its promises fleeting. Of water and wine, I emptied the cup and found myself wanting. But there is a well that never runs dry. The water of life, the blood of the vine. 'Cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my worthy, everything I need right now, all I need is you right now.
one thing I ask, and this I will seek, if only to know you, to be where you are and go where you lead. My God, I will follow. The things of this world are counted as loss. Lay it all down to take up this cross, 'cause all I know is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, and all I want is everything you are and nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything to me right now. And I sing, oh, 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 I want nothing but to know you and to be with you, my God. And I sing, oh, 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 and with everything within me, I will worship you, my God. 'Cause all I want is everything I have means nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything I need right now, and all I want is everything you are and nothing. Jesus, if you're not my one thing, everything to me right now. And I sing, oh, 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 I want nothing but to know you and to be with you, my God. And I sing, oh, 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 and with everything within me, I worship you, my God. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory.
Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able.
Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. É tão bom a gente estar mais um dia aqui, mais uma noite para cultuar e adorar ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 68. Salmos 68. Diz assim a palavra do Senhor: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com alegria. Cante a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. No versículo 32 diz: cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer esperança ao seu coração. Que você nessa noite seja encontrado pelo Senhor, porque a palavra dele nos diz que ele é pai para os órfãos, ele é defensor das viúvas, ele é o Deus soberano, ele é o Deus criador de toda a terra. Vamos orar ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, como é bom, Senhor, como é bom, Deus, ser chamado de teu filho, Senhor. Como é bom, Pai, estar na tua presença mais uma vez, cultuando com a tua igreja, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és soberano, tu és o Deus acima de toda a terra. Toda a terra, ó Deus, está sob as tuas mãos, ó Deus, e nada foge do teu controle, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos dá o fôlego de vida a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, de não sermos destruídos, Senhor. Tu és o Deus que nos alcançou, Pai. Tu és o Deus que viu o valor em nós, Pai, entregando o seu Filho ali na cruz. Nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te exaltar nessa noite, Pai. Te agradecer porque tu és o Pai para aquele que está órfão, ó Deus. Tu és, ó Deus, o socorro da viúva, Senhor. Tu és aquele que não desampara os teus filhos. Tu és aquele socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o guarda de Israel. Sobre a tua palavra tudo foi feito, tudo foi criado, ó Deus. Tu és aquele que levanta reis e os faz cair, ó Deus. Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és Jeová Jireh. Tu és o Deus da nossa provisão. Tu és Jeová Shalom, aquele que nos dá paz no meio da turbulência, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus bem perto, o Deus que está em nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque sob Tua palavra tudo veio a existir, ó Deus, e nada acontece sem a Tua permissão, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está no controle, ó Deus. Tu estás no controle, Senhor. Nada foge ao teu controle, ó Deus. Nada está escondido dos teus olhos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque na tua palavra nós temos esperança. Nós podemos nos firmar, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor não é um Deus que se arrepende. A tua palavra permanece para sempre, ó Deus. E essa segurança enche o nosso coração de alegria, Pai. Eu não sei, ó Deus, como estão os meus irmãos, mas eu peço que o Teu Santo Espírito possa tratar os corações, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, enviar resposta a cada um onde estão, no trabalho, em casa, Senhor. Essa irmã preocupada, Senhor, com os filhos, ó Deus, com o dia de amanhã.
Nós vamos descansar no Senhor. Tu és o Deus que cuida de cada um dos nossos dias, Senhor. Deus, esse irmão preocupado com o sustento, Tu és o Deus que nos provê todas as coisas, Senhor. E o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ampara, Deus. Que o Senhor leve essa certeza, Pai, essa palavra de esperança, Senhor. Que a última palavra nunca é de morte, nunca é de derrota, nunca é de dor, Senhor. Mas é uma palavra de vida e vida eterna, Senhor. É uma palavra, ó Deus, de amor, é uma palavra de esperança. Isso que o Teu reino nos propõe, Senhor. Não uma vida, Senhor, sem tribulações, não uma vida sem dor, mas uma vida na Tua companhia, uma vida, ó Deus, abraçado pelo Senhor, uma vida sustentado pelo Senhor, Deus. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor se compadece de nós, ó Deus. Nós Te adoramos por Cristo Jesus, que nos deu esse acesso à Tua presença, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, ó Deus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Que todo o nosso ser exalte, adore o Teu nome, ó Deus. Que todo joelho se dobre diante do Senhor. Que o nosso coração esteja inclinado, ó Deus, em obediência. Em nome de Jesus, leva cativo toda a mente, em obediência à mente de Cristo. Tira toda a distração, Senhor. Tira toda a ansiedade, Pai. Tira todo o temor, ó Deus. Tira toda a dor, Pai. Envia, ó Deus, o Teu bálsamo de cura. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, aleluia, aleluia. Declare. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Tua presença. Santo Espírito, nós invocamos Tua presença, vem sobre nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos por Tua glória, Senhor. Senhor. Mais uma vez, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença,
Vamos provar, vamos declarar com fé. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Profetiza sobre a tua casa. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Esse é o nosso maior desejo, Deus, serem inundados pela tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão
morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Louvar ao Senhor. Essa próxima canção é linda, né? Eu gosto muito. A gente vê tantos exemplos na Bíblia de fé, exemplos de confiança em Deus. E parece que quando a gente passa por uma pequena tribulação, como um vírus desse, a nossa fé fica pequena, a gente se acovarda. E Deus tem falado muito comigo isso também, né? São tantos exemplos na Bíblia. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente pensar nisso, o Senhor nos pergunta: como está a sua fé em mim, em Deus, né? Em Daniel, no capítulo 3, fala de um texto muito conhecido por nós. Para aqueles que não conhecem, fala do que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e decretou que todas as pessoas, quando ouvisse a trombeta, quando ouvisse os instrumentos, deveriam se inclinar, se curvar e adorar aquele ídolo, adorar aquela estátua. Mas haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não se curvaram. Eles tinham dentro do coração deles o princípio de que somente a Deus nós devemos adorar, que o Deus abomina a idolatria, né? E o rei ficou indignado quando soube que eles não se curvaram, não adoraram aquela imagem, e foi tirar satisfação com eles. E ele perguntou se eles não iam, porque o castigo para quem não se curvasse, para quem não adorasse aquela imagem, era ser lançado na fornalha. Então aqueles jovens muito corajosos e cheios de temor de Deus responderam ao rei, porque o rei perguntou: por que vocês não estão se dobrando? E eles falaram: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha e das tuas mãos, Ele livrará. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. E o rei ficou furioso, acendeu a fornalha 7 vezes mais e os lançou na fornalha. A gente conhece muito esse texto, mas está na hora da Bíblia fazer parte da nossa vida no dia a dia. Não somente conhecer a letra, mas deixar que ela nos transforme. E quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, ele perguntou: mas a gente não lançou 3 pessoas lá? E o servo dele falou: sim. Aí ele disse, quando ele olhou, a palavra de Deus diz, ele viu 4 homens. E o quarto, a Bíblia diz que tinha um aspecto semelhante ao Filho de Deus. E
Ou seja, às vezes Deus, isso não é um jargão. Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Deus não nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. E isso não é um jargão, isso tem que ser uma verdade na nossa vida, né? E a partir daquele dia então, quando Ele tirou aqueles jovens, eles foram chamados de servo do Deus Altíssimo. E reconheceram, o próprio rei proclamou lá no versículo 29, não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles. Então que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de turbulência, a gente tenha uma palavra de esperança, a gente consiga entender que Deus pode não nos livrar disso tudo, mas Deus vai estar conosco. Ele é um Deus bem presente, é isso que Ele nos promete, que Ele está conosco. Se Deus fizer aquilo que você deseja, amém. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E que você possa se firmar mesmo nessa palavra e crer que a nossa vida não é para ter prosperidade, a nossa vida não é para ter riqueza, a nossa vida não é para estar tudo bem, numa boa, não. A nossa vida tem que estar aos pés de Jesus, e mesmo na tribulação, mesmo na fornalha, o Senhor está conosco e Ele nos protege, Ele nos livra, em nome de Jesus. Vamos louvar essa canção que fala essa verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Amém? Se eu for curado, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé, vamos declarar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Deus em todas as coisas. Aleluia. Amém. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, juntamente com a sua família, sua casa esteja tomada pela presença do Senhor, pela alegria, pela graça abundante do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui louvando, adorando, bendizendo o nome de Jesus Cristo neste culto da família, este culto de quinta-feira, e eu quero desejar que o teu coração seja edificado, abençoado, consolado pelo Senhor, que a palavra de Deus ela vá de encontro ao teu coração e que, em nome de Jesus Cristo, você possa sair deste momento em que você se encontra de uma maneira transformada pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar ao Senhor comigo neste momento. Feche os teus olhos, me acompanhe nessa oração, clame ao Senhor, peça para Ele se manifestar sobre a tua vida, com a glória dEle, com a presença dEle, e que Ele venha falar conosco, nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando em toda a verdade, em nome de Jesus. Bendito Deus, nós estamos aqui reunidos em Tua presença, cultuando ao Teu nome. Já temos louvado o Senhor, já temos adorado ao Teu nome, Senhor, nos alegrado através dos louvores, das canções entoadas ao Senhor. Mas nós também queremos neste momento, Pai, nos voltar e nos debruçar sobre a Tua palavra. Nós queremos que o Senhor ministre no nosso coração a Tua palavra, Pai, trazendo correção nas nossas vidas, mudança de comportamento, Senhor, nos fazendo, Pai, sermos moldados conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, vá de encontro agora em cada casa, em cada coração, em cada indivíduo, e traz a mente cativa, a mente de Cristo em obediência à Tua palavra. Que nós possamos neste momento nos voltar, em nome de Jesus Cristo, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, e que ela venha sarar a nossa alma, em nome de Jesus. Oramos pedindo a direção do Teu Espírito, pedindo a condução do Senhor, pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, sempre bom e misericordioso. Eu espero que essa palavra, que este culto te encontre bem dentro das possibilidades do que é estar bem diante dessa epidemia que vivemos, dessa pandemia. Eu espero muito que você se encontre bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente e disposto, desejoso de ouvir a palavra de Deus falando no nosso coração. Querido, eu quero compartilhar hoje com você um tema que eu entendo ser muito propício para os dias, momentos que nós estamos vivendo. Eu quero falar hoje sobre essa raiz que está te matando. É isso mesmo. Essa raiz que está te matando. E eu quero falar sobre raiz de amargura. Raiz de amargura é algo terrível e que tem trazido à tona dentro dos lares, dos casamentos, do ambiente familiar, tem trazido crises, tem trazido discórdia, tem trazido situações de conflito, porque essa raiz está te matando. E o Senhor quer curar a mim e a você todo o tempo. E em momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos que nos forçam a estarmos mais juntos em família, em casal, no ambiente familiar, essas raízes
de amargura não perdoada, não tratada, ela desponta trazendo crises gigantescas. Nós, ao abrirmos os jornais eletrônicos, que hoje são muitos, as redes sociais, nós vemos várias matérias falando sobre essas questões. O G1, por exemplo, na parte de ciência e saúde, ele traz uma matéria dizendo coronavírus, confinamento que causou um número recorde de divórcio na China. É claro que eles estão olhando para lá porque lá o confinamento já foi. E a retomada, as atividades, ela já aconteceu anteriormente do que está acontecendo em outros países, em especial no Brasil. E o que se pode ver é que, em decorrência do confinamento, dessa quarentena, em decorrência do coronavírus, houve um número recorde de divórcios na China, em especial algumas cidades da China. Outra reportagem, essa da Folha de São Paulo, diz: confinados em casa, casais lutam contra dificuldades da hiperconvivência. São inúmeras as matérias, inúmeras as manchetes, trazendo à tona um problema que nós estamos vivendo, que decorre dessa convivência desacostumada de famílias, de casais, de marido e mulher, de relacionamento com filhos, e os desdobramentos disso têm sido uma crescente no número de divórcio, onde evidentemente as coisas já voltaram ao normal, porque as pessoas elas vão buscar o divórcio quando passar essa quarentena. As crises que estão sendo estabelecidas dentro do ambiente familiar por não saber lidar com essa convivência demasiada, na verdade, por conta do distanciamento das pessoas, dos casais, das famílias, nós vemos agora apontando uma situação como essa e casais, famílias tendo dificuldades em conviver como marido e mulher, como pais e filhos. E eu quero me deter no texto da palavra de Deus, lá de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, quando a palavra de Deus diz para mim e para você, o autor aos Hebreus diz: olha, cuide, para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então tome cuidado, para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e contamine a muitos, causando perturbação e contaminando a muitas pessoas. O texto da palavra de Deus, de Hebreus, nos chama a atenção a um problema chamado raiz de amargura. E eu dei um título jocoso: essa raiz está te matando, porque, de fato, querido, chegou a hora de você cortar esse mal pela raiz de uma vez por todas, em nome de Jesus. Ou você se volta para o Senhor, ou você se volta para a fonte de vida, ou você se lança aos pés de Jesus e corta essa raiz da tua vida, ou certamente ela vai destruir você e todos aqueles que têm contato com você. A palavra de Deus diz que essa graça de Deus, que é representada aqui, ela traz para mim, para você, todos os benefícios que Deus, Ele fornece em sua graça. Muitos fracassos entre os cristãos se deve pela falta de se apropriar desses benefícios que a graça de Deus outorga a mim e a você. Mas o autor aos Hebreus diz: cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. A graça de Deus, ela traz um pacote de benefícios, e eu e você, como cristãos salvos, remidos no sangue de Cristo, nós precisamos nos apropriar dos benefícios que a graça de Deus, ela nos apresenta. Esse texto de Hebreus,
na verdade, ele é uma citação abreviada de Deuteronômio, capítulo 29, mais especificamente os versos 17 e 18. E ele traz para mim e para você essa lição de que, assim como a raiz de uma planta, ela está completamente ligada ao fruto e à qualidade dessa planta, assim acontece com a raiz de amargura. Se eu permito que a raiz de amargura, ela tome conta da minha vida, tudo que sai de mim é amargo, é azedo e contamina a todos aqueles que têm contato comigo. Assim como o fruto de uma árvore não pode ser um bom fruto se aquela árvore tiver problemas na sua raiz, assim a minha vida e a sua vida, ela se torna algo degenerativo, algo contaminado quando as minhas raízes estão arraigadas na amargura. E eu e você precisamos nos livrar dessa amargura que contamina, que destrói, que incendeia uma casa, que faz um lugar onde deveria ser um lugar de paz, de alegria, um lugar de tormento. É difícil conviver nessa hiperconvivência que as pessoas têm chamado, se nós não deixarmos a raiz de amargura. Se nós não arrancarmos a raiz de amargura, fica impossível a convivência. Amargura, querida, ela pode ser traduzida por várias palavras: tristeza, angústia, aflição, desgosto, ou seja, uma infinidade de termos que traduzem a amargura. A raiz de amargura, ela não causa mal apenas para o indivíduo, mas ela causa mal para todas as pessoas que compartilham da vida com aquele indivíduo. Uma pessoa tomada por raiz de amargura, ela vive triste, ela vive angustiada, ela vive aflita, ela vive desgostosa da vida, ela não consegue ver nada de bom, ela não consegue ver o dia ensolarado, ela vê tudo cinza, ela vê tudo nebuloso, e todas as pessoas que convivem com alguém tomada pela raiz de amargura, sentem o reflexo disso nas suas vidas. É impressionante a quantidade de gente amarga que tem dentro das igrejas. É impressionante a quantidade de gente azeda que estão dentro das igrejas e agora estão confinadas em suas casas, reproduzindo isso de uma forma ainda maior, porque estão obrigadas a essa hiperconvivência que nós temos vivido. Há muitas pessoas, queridos, que tentam enfrentar esse problema com uma roupagem cristã. Há muitos tentando enfrentar esses dramas contidos no profundo da sua alma, com um estereótipo cristão, mas suas vidas, seus frutos, suas palavras, suas ações, suas reações demonstram que tudo que há dentro dessa pessoa é amargo, é azedo. São pessoas que se tornam ingratas, falamos disso semana retrasada. São pessoas que não conseguem dar graças, porque não veem as bênçãos de Deus em nada, porque a raiz de amargura, ela contamina todo o indivíduo. Ela contamina não apenas o indivíduo, mas ela contamina a muitos que o cercam. E você, eu, nós como crentes em Jesus, precisamos primeiro reconhecer os nossos problemas. Precisamos dar um basta e dizer: eu não vou mais viver isso. Eu vou tratar o que eu preciso tratar na minha vida. Eu vou perdoar o que eu preciso perdoar. Eu vou deixar para trás as coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguir para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Eu não vou trazer comigo as cargas de uma vida inteira, porque isso é um peso insuportável. Você vai sucumbir na caminhada e você vai fazer com que as pessoas que estão perto de você também sucumbam, porque é insuportável nós trazermos os pesos, as cargas de uma vida para hoje, para amanhã. A Bíblia diz: basta cada dia seu mal.
Eu entendo esse versículo como a palavra de Deus dizendo para mim e para você: cada dia tem uma porção de problema suficiente. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não posso trazer o problema de ontem, o mal de ontem, de anteontem, de um ano atrás. Eu não posso trazer para hoje, porque o hoje vai se tornar insuportável. Eu não posso trazer o meu problema de hoje, de ontem, para o meu amanhã, porque certamente eu não vou suportar esse dia. Basta cada dia o seu próprio mal. E você se torna uma pessoa pesada, uma pessoa que carrega consigo mesmo fardos insuportáveis. E eu oro em nome de Jesus Cristo que você encontre libertação na palavra de Deus, mais especificamente em Hebreus capítulo 12, no verso 15, quando o autor aos Hebreus diz: cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura ela brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuidado, cuidado, querido, em nome de Jesus. Esse texto diz que essas pessoas elas estão se excluindo da graça de Deus. Nós não estamos falando de salvação, nós não estamos falando de herdar ou não herdar a vida eterna, mas nós estamos falando da qualidade de vida que a graça, a qualidade de vida que o Evangelho, a qualidade de vida que Cristo nos outorga. E ele diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou de um cativeiro, Cristo nos libertou das algemas do pecado, Cristo nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres dos traumas, livre dos medos, livre da amargura, livre da maldade que nos fizeram, livre de nós mesmos, livres. E aí é provável que você, ouvindo eu dizer isso, vai falar: mas pastor, desculpa, mas o senhor não conhece a minha vida. Talvez a sua vida foi um mar de rosa, mas a minha não, pastor. Você com essa carinha aí de playboy, porque alguns dizem para mim isso, embora não tenha cara de playboy, você não sabe de nada. Talvez você se ache verdadeiramente um coitado da vida, uma pessoa que foi refém da história, refém dos outros, e deixa de assumir o protagonismo na tua vida, de se responsabilizar por aquilo que você precisa se responsabilizar. Deixar as amarras, deixar todas as amarras que nos prendem, que nos seguram e que nos impedem de avançar. É provável que você diz: mas você não sabe, eu tenho as minhas razões para ser assim. Só eu sei o que eu passei. Talvez você se orgulhe disso e arrume justificativas para ser como você é, amargo, azedo, infeliz, e tornando infeliz o ambiente e as pessoas que convivem com você. Querido, você pode até ter motivos, humanamente falando, explicações, elencar várias razões pelas quais você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, uma pessoa azeda. Mas eu preciso te lembrar que o amor e a graça de Cristo se manifestou para fazer com que eu e você vivêssemos em novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se manifestou para fazer com que nós vivêssemos em novidade de vida, uma nova postura, uma nova resposta em relação a tudo que vivemos. Se eu fosse olhar para a minha vida e trazer comigo os meus traumas, trazer comigo toda a maldade que já me fizeram, todo o sofrimento, seria certamente uma pessoa frustrada, uma pessoa azeda, amarga. É uma escolha
é uma escolha diária nós deixarmos de lado isso e olharmos para Cristo. É uma escolha diária abrir mão de tudo isso e verdadeiramente perdoar e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e escolher, decidir viver uma vida plena e abundante. Decidir por viver e não por morrer um pouco a cada dia. Decidir por amar, decidir por perdoar, decidir por abrir mão dos seus direitos, mas viver e deixar com que as pessoas que estão com você vivam e sejam felizes e abençoadas. Que a gente não viva amarrado, que você não se apegue aos seus direitos, mas que você abra mão dos seus direitos de se autocomiserar, e que você, em nome de Jesus Cristo, escolha viver. Eu queria compartilhar com você essa noite, baseado neste tema que trata da raiz de amargura, em cima de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. E eu queria te apresentar alguns sintomas que a raiz de amargura produz na vida de uma pessoa. E eu espero que você, se identificar, que você procure ajuda tomando o remédio que é o perdão que Cristo Jesus nos dá condições de ter. Que você viva isso em nome de Jesus. Raiz de amargura, ela tem sintomas, como uma doença manifesta os seus sintomas, como o Covid tem os seus sintomas, a raiz de amargura também tem. E ela pode ser mais fatal e mais letal do que o Covid-19. O primeiro sintoma da raiz de amargura é que nada traz alegria para o seu coração. Nada. Você não é alegre, não é feliz por nada. Nada traz alegria ao teu coração. E eu quero me deter com você na história de Davi, de sua mulher, e mostrar como a raiz de amargura estava no coração de Mical, esposa do rei Davi. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, querido, que era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel, ela estava fora de Israel, fora de Jerusalém ali, já fazia algo em torno de 7, 8 décadas, 70, 80 anos que a arca, que era o símbolo da presença de Deus, estava longe de Israel. Davi, quando assume o trono de Israel, uma das primeiras diretrizes, uma das primeiras coisas que ele busca fazer é trazer a arca de volta, porque a arca simbolizava a presença de Deus sobre o seu povo. Então Davi, ele tem o objetivo, o intuito de trazer de volta a arca que havia sido levada pelos inimigos, e agora ele quer, portanto, trazê-la de volta para Israel, para que a presença de Deus esteja de fato ali no meio do seu povo. Claro que a presença é tipificada na arca. Eles tentam, numa primeira tentativa, trazer a arca, e eles usam carro de bois. Houve uma tentativa frustrada, porque tocam na arca no momento em que ela vai cair e são imediatamente fulminados porque tocaram na arca e não seguiram a maneira que Deus orientou de conduzir a arca. E os homens que tentam segurar aquela arca, eles são fulminados, né? E Davi então é impedido de trazer, ele deixa essa arca na casa de Obed-edom em Gate. 3 meses depois, Davi prepara agora uma grande festa e vai novamente ao encontro da arca para trazer ela para Israel, trazê-la para Jerusalém. Diz então, 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler do verso 13 em diante. Quando aqueles que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, lembra-se que é a segunda tentativa de trazer de volta a arca, símbolo da presença de Deus. E a palavra diz então que quando aqueles homens que carregavam, e agora sim trazendo a arca da maneira que Deus instituiu, isso já começa dizendo para mim que a palavra de Deus, ela foi posta para ser seguida e não para ser reinterpretada, não para nós moldarmos e fazermos conforme, mas eu acho que é desnecessário seguir essa orientação. A palavra de Deus, ela
está colocada e Deus dá diretrizes de como Ele quer que nós nos comportemos, vivemos, quais as posturas, atitudes, preceitos que Ele quer que eu e você adotemos na nossa vida, e assim foi. E agora eles estão trazendo a arca e eles estão trazendo conforme Deus havia orientado que fosse feita a condução da arca, lembrando que eles estão ali de uma forma simbólica, tratando da presença de Deus através daquele elemento, daquela arca. Eles davam 6 passos, então eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Versículo 14 diz que Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria, de trombeta, ou seja, há uma festa enorme, porque a presença de Deus que estava em terras estrangeiras, a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus, que havia sido roubada, ela estava já há 70, 80 anos longe de Jerusalém, e agora a alegria toma o coração do rei da nação, toma o coração de toda a população, porque eles estão trazendo de volta a presença de Deus, e não há nada melhor na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do que desfrutar da presença de Deus. Nada deveria alegrar mais o meu e o teu coração do que o desfrute da presença de Deus. E é isso que nós vemos nesses versos, Davi e a população de Israel, de Jerusalém, se alegrando com gritos de alegria, com trombetas, ao som de danças, festejando, porque eles estão trazendo de volta para a sua terra a arca que simboliza a presença de Deus. Mas aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, em Jerusalém, Mical, que era filha de Saul, observava de uma janela. Interessante isso. Como nós dissemos, o primeiro sintoma da raiz de amargura é que nada traz alegria para o teu coração. Nada. Mical está vendo o povo, Mical está vendo a arca de Deus, que era um símbolo máximo dentro da comunidade de Israel. Ela está sendo trazida, o rei da nação se alegra, os homens e as mulheres festejam, mas Mical, ela está completamente amargurada no teu coração, e diz a palavra do Senhor que de uma janela, ou seja, longe, separado de tudo que está acontecendo, ela observa aquilo tudo. A raiz de amargura te impede, querido, de se envolver com as pessoas. A raiz de amargura te impede de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. A raiz de amargura te impede de ser um servo melhor, um amigo melhor, porque você está sempre desconfiado de tudo e de todos. Você está sempre olhando de uma janela. Você não consegue participar da alegria do outro, porque o sintoma número 1 da raiz de amargura é que nada traz alegria para o teu coração. O segundo sintoma, se a gente pode assim dizer, deste tipo de doença chamada raiz de amargura, e a Bíblia diz cuidado para que ela não brote, trazendo destruição, trazendo morte onde ela se estabelece. O segundo sintoma é que tudo se torna desprezível. Primeiro, nada traz alegria para o meu coração. Então, como nada traz alegria para o meu coração, todas as coisas elas são desprezíveis. Eu não me alegro, eu não vejo razão, eu acho tudo uma babaquice, me perdoe o termo, uma bobagem. E é assim que muita gente age. Às vezes vê um irmão na igreja se alegrando, celebrando, adorando, abrindo as mãos para o alto, louvando a Deus, e a pessoa consegue olhar com um olhar de reprovação. Veja se não há algum tipo de raiz de amargura. Raiz de amargura com líderes que você já teve. Raiz de amargura com ministérios que você já passou. Raiz de amargura com cenários, situações que você viveu e não soube digerir direito, e agora você tem repulsa a absolutamente tudo isso. Cuidado. Cuidado, porque a raiz de amargura tem suas multifacetas.
Esse segundo sintoma é que tudo se torna desprezível. Aquela Mical que olhava tudo pela janela, diz o versículo 16 ainda, parte B, que quando ela viu o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A raiz de amargura faz com que Mical olhe aquilo com total desprezo, repulsa. E eu preciso te lembrar que Davi, ele não é apenas o rei da nação, mas ele é o esposo dela, de Mical. Quantos casais não estão suportando viver essa hiperconvivência por causa de raiz de amargura que brotou, que não foi extirpada, não foi arrancada e está contaminando e agora impede você de simplesmente ter alegria de estar na tua casa. A alegria de estar com os teus filhos, a alegria de estar com a tua esposa, porque você se escondeu por tanto tempo aqui e acolá, trabalhando, chegando tarde, frequentando todas as atividades da igreja, mas fugindo da sua própria casa, fugindo de tratar os seus problemas, fugindo de examinar a si mesmo, e deixar com que a tua vida passasse por esse raio-x de Deus, trazendo cura, libertação, transformação, fazendo em mim e você a cirurgia necessária que precisa ser feita para que a gente viva uma vida plena, abundante, e que a gente não se exclua da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela não diz apenas ao futuro, mas ela apresenta a mim e a você uma vida abençoada aqui. Não uma vida próspera, eu não estou dizendo disso, não uma vida sem problemas, não uma vida com que tudo nos vai bem, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma vida alegre. É uma vida que ainda que não tenha muitos recursos, há alegria no teu coração. É uma vida que ainda que você tenha situações difíceis, adversas, problemas, você tem esperança, você tem um olhar positivo, porque você crê num Deus poderoso. Mas quando a raiz de amargura toma o coração de uma pessoa, nada traz alegria para esse coração, tudo se torna desprezível, como foi para Mical. Ela olhou o rei dançando diante dos seus súditos, diante da população, festejando, se alegrando com todo o povo, e ela desprezou no seu coração. A Bíblia diz que eles trouxeram a arca e colocaram na tenda que Davi havia preparado. Davi ofereceu então sacrifícios, holocaustos de comunhão perante o Senhor. E após oferecer sacrifício de comunhão, Davi, o rei da nação, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uva para cada homem e para cada mulher israelita. Então o povo partiu e foi para suas casas, alegre, com o coração festejando, jubiloso. A presença de Deus, que era símbolo daquela arca, estava de volta. Eles, como nação, trouxeram algo tão importante, era um ícone, era um símbolo, era uma marca para ele, e eles se alegraram como rei, o povo num só propósito com o rei num propósito com o povo, não essa divisão que nós vemos no nosso Brasil, essa torcida para que o governo que aí está se dê mal, quebre, enfim, não é isso que nós vemos aqui. Nós vemos que o coração de Mical é esse coração que torce, que despreza, que pede para tudo dar errado. Portanto, o povo foi para casa, Davi, voltando para casa para abençoar sua família, a Bíblia diz, ainda no versículo 19, Mical, filha de Saul, sai ao seu encontro e lhe diz assim: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Na verdade, o termo que ela usou é um termo que chamou o rei Davi de um vadio. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vadio, como um homem vulgar. Mical, que está com o coração
totalmente frustrado, que despreza aquilo que ela acaba de ver da janela, longe, separada de tudo e de todos. Ela é tomada do sarcasmo, do cinismo. Essas são marcas na vida de Mical, que tem a raiz de amargura em seu coração. E ela despreza o rei Davi, ela despreza o seu marido. Havia razões para Mical fazer isso? Sim, queridos, até havia, humanamente falando havia. O que Davi havia feito com ela no início poderia se justificar, poderia sim, humanamente falando, justificar, mas o que a palavra de Deus apresenta para mim e para você é que Deus tem para mim e para você um caminho de novidade de vida. Deus tem para mim e para você uma escolha, e a escolha é pela vida e não pela morte. Deus tem para mim e para você uma decisão a ser tomada, e a decisão é: deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para as que estão diante de você. Perdoe, deixe para trás, olhe para frente. Ainda que tenha te doído, machucado, ferido, olhe para frente, perdoe e caminhe em frente. Não traga com você esse peso insuportável de uma raiz de amargura, em nome de Jesus. A Bíblia diz então que Davi disse para Mical: foi diante do Senhor, esposa, que eu dancei. Foi perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei, eu me alegrei no Senhor, eu festejei, porque nós estávamos trazendo de volta para a nação o símbolo máximo da presença de Deus. Foi diante do meu Deus que eu me alegrei. Eu não fiz absolutamente nada disso, eu estava à vontade, me alegrando diante do meu Senhor. É isso que Davi diz para Mical. E ele continua dizendo: me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. A resposta de Davi para Mical, que está amarga, azeda, porque guarda e traz consigo uma raiz de amargura que brota e que cria raízes mais profundas a cada dia. É essa: eu não me arrependo do que fiz, eu vou me rebaixar. Se você diz que isso é rebaixar-se, eu me rebaixarei ainda mais, eu me humilharei ainda mais diante do Senhor da minha vida, diante do meu povo. Se você considera isso uma humilhação, um rebaixo, eu farei, mas eu serei honrado por essas pessoas que você menciona. O terceiro e último sintoma da raiz de amargura é que a sua vida se torna completamente estéril. Primeiro, queridos, a alegria, ela some da sua vida, nada é capaz de trazer alegria para o seu coração. Tudo se torna desprezível, tudo. E o terceiro sintoma é que sua vida se torna completamente estéril. Você não produz fruto nenhum. Versículo 23 de 2 Samuel, que nós estamos lendo, capítulo 6, versículo 23 vai dizer que até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A raiz de amargura na vida de Mical fez com que os seus frutos fossem improdutivos e incapazes de gerar vida. É incrível, mas ainda que a esterilidade dela pudesse ser física, ela tipifica o que a raiz de amargura faz comigo e com você. Ela esteriliza a nossa vida. Ela impede com que eu e você sejamos capazes de produzir, de gerar vida, de produzir frutos que alimentam a outros. Ela esteriliza a nossa vida. A amargura dessa mulher, Mical, transformou-se numa prisão que isolava ela dos outros e ao mesmo tempo impedia que os outros se aproximassem dela. Enquanto o povo todo está celebrando, ela está separada do povo, desprezando o povo, repudiando, e automaticamente é um processo de esterilidade.
nada traz alegria para o meu coração, tudo se torna desprezível, e quando tudo se torna desprezível, eu não tenho condições sequer de estar com as pessoas, porque eu desprezo tudo que elas fazem, e a consequência disso é uma vida completamente estéril. Querido, eu queria que você pensasse um pouco sobre esse cenário que nós estamos vivendo. Queria que você pensasse um pouco agora na tua casa, na tua vida, no teu casamento em específico. A relação com os teus filhos. Será que você não tem reproduzido a amargura que você traz da tua infância? Falta de perdão. Será que você não tem se tornado essa pessoa desprezível e que despreza tudo e todos, impedindo que as pessoas se aproximem de você? A hiperconvivência, que tem sim se tornado um problema no mundo, também tem se tornado um problema na igreja. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela tem se equiparado ao comportamento do mundo. Ela não tem permitido que o lavar regenerador do Espírito Santo verdadeiramente lave as nossas vidas. E eu quero que você pense nesta mensagem, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote, contaminando a muitos, cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, e eu não estou falando da salvação, eu estou falando do que é a graça, dos benefícios da graça de Deus. Que você não viva uma vida medíocre, uma vida infeliz, uma vida carrancuda, que você se alegre de poder ter do teu lado tua mulher, os teus filhos, o teu marido e os teus filhos, que você se torne uma pessoa mais agradecida, mais generosa, mais grata, mas para isso você precisa ser curado. Você precisa que, em nome de Jesus Cristo, o remédio, a vacina, que é o poder do Evangelho na tua vida, que você tome ela hoje em nome de Jesus. Não adianta você ter a vacina, você precisa tomar a vacina. Não adianta você saber onde está a vacina, não adianta você saber que está no posto, não adianta você conhecer o nome da vacina, é preciso com que você tome essa vacina, com que ela entre na tua vida, entre na tua corrente sanguínea, e assim é o Evangelho de Cristo. Ele precisa ser entranhado na nossa vida e mudar a nossa vida completamente, nos tornando novas criaturas em nome de Jesus. Que o Senhor traga vida para a tua casa, alegria, um tempo de paz. Ainda que difícil o momento que vivemos, é claro que um momento ou outro estressa a vida, a comunhão intensa, né? Trabalhar em casa, homem, mulher, a pressão, é claro que é um momento, eu não estou me referindo a uma discussão boba, a um estresse momentâneo, não é isso que eu estou dizendo, eu estou me referindo a uma situação em que fica insustentável a convivência, porque essa raiz de amargura toma o teu coração todos os dias. A ponto de você não se alegrar com nada, a ponto de você desprezar tudo que as pessoas fazem e impedir que as pessoas se aproximem de você e você delas. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. E eu quero terminar com a leitura de Efésios capítulo 3, versos 16 em diante, quando o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, diz: e eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Eu peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. O cristão precisa ter raízes e alicerces no amor, não na amargura. Escolha perdoar, decida perdoar,
e viva em nome de Jesus. Se desvencilhe de tudo que te paralisa, de tudo que te amarra, de tudo que te para, de tudo que tira a alegria do teu coração, de tudo que te torna uma pessoa com um olhar tenebrecido, escurecido, que não consegue ver o sol brilhar. Em nome de Jesus, se desvencilhe de tudo isso e se alicerce no amor. Tenham raízes alicerçadas no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, diz o apóstolo Paulo, você e eu, nós possamos compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Senhor te guarde, Senhor te proteja, Senhor mude a tua vida. Querido, é tempo de mudança. Todo dia é dia de mudança. Não espere as coisas melhorarem para mudar. Mude hoje. Enxergue o problema hoje, trate o problema hoje, põe o dedo na ferida, resolva essa situação, mude. Mude antes que você perca o teu casamento, mude antes que você perca o teu filho, mude antes que você perca a si mesmo, mude, se volte para o Senhor. Você sabe o nome do antídoto, você sabe o nome da vacina, então tome a vacina, palavra de Deus, evangelho de Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Desejo muito que essa palavra tenha edificado o teu coração. Hoje é o culto da família. Nós, toda quinta-feira, um culto de oração, um culto da família. Nós queremos que essa mensagem edifique a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar e exaltar ao Senhor Jesus. E já estamos encerrando esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Declare. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais
necessita mais de ti. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, fiel, misericordioso. Sua bondade e sua misericórdia dura para todos sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que tempo maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver. Eu espero de verdade que você se volte para a palavra do Senhor. Ainda que doa, permita-se ser tratado pelo Senhor em nome de Jesus. Decida viver, decida todos os dias, faça a decisão por viver uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor guarde a tua vida, continue amparando você, aos teus familiares, suprindo, sustentando, livrando de todo mal em nome de Jesus Cristo. E que muito em breve possamos estar juntos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor de nossas vidas, nos alegrando na comunhão do corpo de Cristo. É o que eu desejo em nome de Jesus. Muita saudade de vocês, saudade de ver essa igreja cheia, saudade dos pequeninos, das crianças, mas eu tenho certeza que o Senhor está preparando o dia que poderemos retornar e em nome de Jesus Cristo nos alegrar na presença dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus, que Ele te guarde e te proteja e que a mão poderosa do Altíssimo esteja estendida sobre a tua vida. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Um término de semana abençoado e, se Deus permitir, domingo estaremos juntos de novo para celebrar o Cordeiro de Deus. Não se esqueça, domingo, ceia do Senhor. Portanto, você já prepare o pão, prepare o cálice. Nós vamos mais uma vez celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda que de forma virtual, remota, online, mas nós vamos juntos, num só propósito, lembrar do sacrifício de Cristo e vamos participar todos da ceia do Senhor. Deus te abençoe. Um beijo em teu coração. Fique na paz do Senhor.